Olá, tudo bem? Boa noite! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa live. Estou muito feliz de estar aqui para contar para vocês um pouco sobre a importação simplificada e a importação de despacho comum. Eu sei que essa é uma dúvida de muita gente, então eu resolvi abrir essa live e preparar isso como uma forma de esquenta para a live que vamos ter na semana que vem, que vai ser a aula Importação do Zero, uma masterclass gratuita e online que estou preparando para vocês. Todo mundo seja muito bem-vindo, estou vendo o pessoal entrar aí. Caso tenham dúvidas, já podem mandando também nos comentários. E aí, em breve, a gente já começa a desvendar esses dois tipos de importação, né? Que às vezes as pessoas elas querem começar a importar, mas tem um pouco de dificuldade de definir qual é o tipo de importação que ela deve usar para iniciar. Boa noite, Comex Blog, o Carlos tá aí. Boa noite, Carlos, seja bem-vindo. O Carlos é despachante aduaneiro, seja bem-vindo. Bora lá então começar? Então tá, eu preparei uma imagem aqui para compartilhar com vocês, para poder explicar de uma forma mais sistematizada. Deixa eu fixar um comentário aqui, eu acho que vai ser bom, né, deixa eu ver se eu consigo. Vou fixar. Então vamos lá, eu vou desativar os comentários por enquanto e aí depois no final, caso vocês tenham alguma dúvida, é só me perguntar, porque aí vocês conseguem ver a tela, né, com mais facilidade. Então vamos lá, pessoal, vamos oficialmente começar essa live. Primeiramente, boa noite a todos. Hoje é uma aula esquenta para a live que vamos ter, para a masterclass que vamos ter na próxima terça-feira, dia 11, chamada Importação do Zero. Hoje vamos falar um pouco sobre os tipos de importação que temos disponível. Quando você quer importar da China e você quer importar com o objetivo de revender essa mercadoria, quais são as opções que tem aí no mercado de importação para você praticar e fazer essa importação? Então vamos lá. Temos basicamente duas opções, que é a importação simplificada e a importação despacho comum. Algumas pessoas chamam a importação do tipo despacho comum de importação formal. Só que assim, as duas são formais, as duas estão dentro da lei. Então, o correto seria chamar de despacho comum, porque ela segue todo o processo de despacho padrão que já está instituído aí há muitos anos. Já simplificada é um modelo que vai simplificar essa modalidade de despacho comum. E aí eu coloquei aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos que são muito importantes para vocês considerarem quando estiverem pensando sobre qual tipo de importação escolher, né? Então nós temos aí produtos permitidos, que é a primeira categoria. Qual é a diferenciação? No caso da importação despacho comum, você pode importar uma ampla gama de produtos, né? Inclusive os produtos restritos, que são aqueles produtos que vão precisar de licença de importação, né? Como licenças e também anuentes, que vão estar sendo controlados por órgãos anuentes, como Anvisa, Inmetro e tal. Já a importação simplificada, ela é restrita aos produtos que não exigem licença simplificada de importação. Então, se você quiser começar com a importação simplificada, você vai ter que escolher produtos que não tenham essa burocracia a mais para efetivar a importação. Então, esse é o primeiro ponto importante, né? O tipo de produto que é permitido. O outro ponto importante para diferenciar esses dois tipos de importação é o limite de compra por importação. No caso da importação simplificada, o limite é de $3.000 de mercadoria por compra. Então, você pode fazer várias compras da China. O limite no ano é de $100.000 no ano calendário. O que é o ano calendário? É o ano que vai desde o dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Isso a gente chama de ano calendário. Então, na importação
simplificada, você pode trazer $3.000 por compra e até $100.000 no ano calendário. Então, você pode fazer aí várias compras ao longo do ano. Já no caso da importação despacho comum, você vai ter o limite estabelecido de acordo com o radar que você tem, que é inclusive o nosso próximo ponto. Então, eu vou falar um pouco o que é o radar. O radar é uma habilitação que é feita para sua empresa, né, ou para o importador, seja empresa ou pessoa física também. É uma habilitação que é dada para que você se torne oficialmente uma empresa, um órgão importador. Então, é uma habilitação que é feita no próprio site da Receita Federal. Você vai lá com a assinatura digital, com seu CPF e faz essa habilitação. Então, isso é uma forma do governo centralizar todas as informações relacionadas à importação, então eles criaram esse sistema. Então, o que acontece? No caso da importação do despacho comum, você não precisa ter essa habilitação do radar, né? Já no caso do despacho comum, você vai precisar de ter o radar habilitado. É bem simples de ser feito, você mesmo pode fazer por conta própria lá no site da Receita Federal, basta ter a sua assinatura digital, mas aí no caso um vai ter que ter obrigatoriamente, que é o caso do despacho comum, já na simplificada você não precisa ter, né? E aí voltando na questão do limite, o que acontece? No despacho comum, a gente tem algumas modalidades, né, de radar, né, de habilitação radar. O primeiro que é o expresso, que ele é mais específico para um tipo de empresa, né, que tem empresas públicas e tal, então não é o caso. E depois a gente vai ter outras duas modalidades, que é a modalidade do radar limitado e tem o radar ilimitado. O radar limitado tem duas cotas, uma que é de até $50.000 de importação a cada semestre, a outra que é de $150.000 e a outra que é ilimitada. Então, eles fizeram essa divisão, né? Eles dividiram o radar em radar limitado e dentro do limitado com duas cotas e o radar ilimitado. E aí, o que acontece? Esses $50.000, ele vai ser um limite de valor de mercadoria mais frete mais seguro. Então, você pode importar, por exemplo, no caso da primeira categoria aí, de limite de $50.000, você pode importar $50.000 por semestre, considerando $50.000 o valor da mercadoria mais frete mais seguro, né? Então, essa é a questão do limite. Então, vamos lá, deixa eu recapitular porque já falei muita coisa, né? Então, produto permitido. No caso da importação simplificada, só aqueles que não exigem licença simplificada de importação. Importação no despacho comum tem uma ampla gama de produtos que você pode trazer, né? Inclusive aqueles que exigem licença de importação, que aí no caso você vai providenciar. Limite por importação. No caso da simplificada, $3.000 por compra, $3.000 de mercadoria e até $100.000 de mercadoria no ano calendário, né? Ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Já a importação no despacho comum, o limite ele vai ser definido de acordo com o radar que você tem. E normalmente os importadores eles vão ter o radar de $50.000 por semestre. Então significa que a cada 6 meses ele pode importar $50.000. E nesse caso aqui, de mercadoria, mais frete, mais seguro. E aí vem o próximo ponto, que é a questão do despacho aduaneiro. O que é isso? O despacho aduaneiro é feito pelo despachante aduaneiro. E no caso, você vai ter que contratar um profissional que tem esse tipo de formação. Assim como você contrata um advogado, quando você vai, por exemplo, ter algum problema que tem que ir ao juiz, né? Então, você contrata o advogado porque ele tem a carteirinha do OAB. Mesma coisa o despachante aduaneiro. Também podemos fazer o paralelo com o caso do contador. Então, o que acontece? No caso da importação simplificada, você não precisa ter o despachante aduaneiro. Quem vai fazer o desembaraço aduaneiro, ou seja, nacionalizar o produto, providenciar os boletos para você pagar de imposto, né, de imposto federal, de imposto estadual, é a própria empresa transportadora, a empresa courier.
Já no caso da importação do despacho comum, você vai ter que contratar um despachante aduaneiro para que ele possa fazer todo esse procedimento para você, né? Porque no caso você não vai ter esse conhecimento para ser feito, então se você for passar essa função para uma outra pessoa, ela tem que ter esse tipo de formação. E aí qual que é a questão aqui? O despachante aduaneiro, ele tem um custo, né? Normalmente eles cobram em torno de 2 salários mínimos, isso varia, né? Porque cada um pode cobrar o custo que quiser, o preço que quiser, mas em média é esse valor aí de 2 salários mínimos, que é um custo que você vai ter fixo que no outro caso não tem. Outra questão importante também que vai diferenciar os dois tipos de importação é a forma de transporte, né? No caso da simplificada, tem basicamente duas formas, que é você enviar por empresa de courier, empresa transportadora, ou você enviar pelos correios, né? Então você vai colocar nos correios da China, no caso não você, né? O fornecedor na China, e você vai receber aqui, a carga vai chegar e quem vai entregar no seu endereço são os correios. Então essa é a única forma de transporte aéreo. Normalmente a gente usa as empresas de courier, como DHL, FedEx e tal. Já na importação do despacho comum, a gente tem uma ampla gama de formas de transporte, né? Tanto aérea quanto marítima. A aérea, você pode usar essas que eu falei, né? Correios, DHL e tal. E você pode usar também esse transporte de companhias aéreas, né? Então, por exemplo, você vai voar para a China, você vai pegar o voo, por exemplo, da Air China, né? Que é uma companhia aérea. Eles também vendem espaço ali no navio deles, que é mais barato do que o caso da empresa de courier, correios e tal. Então, tem essa opção do aéreo. Então, aéreo a gente tem 3 opções, né? E no marítimo, você vai ter a opção de alugar um container inteiro, né? Aluga o container e ali todo aquele espaço dentro do container é seu para colocar a sua carga. A gente chama essa modalidade de FCL, que é Full Container Loaded, e tem o LCL, que é Less Container Loaded. O que significa isso? No caso de você alugar o container inteiro, você está alugando o container full, em inglês full significa container inteiro, ou você pode alugar também só um pedacinho ali do container, por exemplo, um container daquele, ele tem o de 40 high cube, né, 40 pés high cube, ele tem ali um espaço de quase 70 metros cúbicos, né, que cabe ali dentro. Então, você pode alugar 1 metro cúbico, 2, 3, 5. Então, tem essa possibilidade também de container compartilhado. Então, essa é a diferenciação. E, por fim, tem a questão do custo do transporte. Como no caso da importação simplificada, ela é restrita ao transporte aéreo, então o transporte aéreo ele é mais caro, porque ele é mais rápido, né? Então, tem essa questão do custo ser mais elevado do transporte, que você vai pagar aí por quilo. Então, pra você ter uma ideia aí, por exemplo, 1 quilo de carga, ele sai em torno de $30, e se você comprar maior quantidade, né, e tiver mais quilos, $20. Então, 1 quilo de carga, você vai pagar pelo menos uns $20, né, de frete. Já no caso do despacho comum, se você optar para trazer um container inteiro com sua carga, por exemplo, vou fazer a conta aqui, ó, por exemplo, são 7 mil, hoje o frete está em torno, o frete ele varia, né? De acordo com a quinzena, o valor do frete vai variando. O frete marítimo hoje, ele tá em torno de $7 mil, né? De um container de 40 high cube, você vai pagar $7 mil para alugar aquele container para ele trazer sua carga da China até o Brasil. Então, $7 mil dividido por 70 CBMs, que é o que cabe ali dentro, a gente chega aí a um preço de $100 por metro cúbico. Mas, Betânia, quantos quilos cabe em um container? Um container cabe aproximadamente 28 mil quilos. Então, isso traz um custo final por quilo de em torno de 25 centavos de dólar. Então, vocês percebem como que é muito mais barato você trazer de container? Porque você vai pagar 25 centavos de dólar o quilo. E já no caso de você trazer de aéreo, você vai pagar $20 o quilo. Então, é muito mais caro, né? 100 vezes mais caro aí. Então, realmente, no caso do despacho comum, o valor, né, rateado, ou seja, dividido por quilo é muito baixo. Mas tem uma questão muito importante, que é o custo fixo. O que é isso de custo fixo?
Custo fixo, eu vou parar aqui de compartilhar minha tela e vou voltar aqui porque a gente já chegou no último ponto e vou abrir aqui. Se quiserem mandar algum comentário, alguma pergunta, já podem mandar, que eu já terminei também de falar bastante coisa, mas aí, então, explicando o último ponto, que é a questão do custo fixo, o que acontece? No caso da importação simplificada, você não tem nenhum custo fixo. O que você vai pagar no caso da importação simplificada? Você vai pagar o valor da mercadoria, depois você vai pagar o valor do frete, né? E em alguns casos aí você pode pedir para transportador incluir no valor do frete o valor do seguro, né? Que é bem baratinho assim. E depois, chegando no Brasil, você vai pagar os impostos, né? Aí no caso a gente paga tanto imposto de importação quanto ICMS. Então você não tem nenhum custo fixo, é tudo um custo que vai variar de acordo com o tanto que você comprar. Porque quanto mais mercadoria você comprar, mais caro vai ser. Quanto mais mercadoria você comprar, você vai comprar o frete proporcional. Os impostos é uma porcentagem, então normalmente a gente paga, normalmente não, você vai pagar 60% de imposto de importação e você vai pagar, depende do seu estado, mas o ICMS no Brasil é em torno aí de 18%, né? Então você vai ter que consultar o ICMS aí pro seu estado de destino. Então, tem essa diferenciação no caso da simplificada, você vai trazendo a carga toda e aí, quanto mais carga você trouxer, mais você vai pagando de imposto e tal. Já na importação formal, é diferente. Você pode ter uma série de custos fixos, que independente de você estar trazendo, por exemplo, 5 CBMs, né, 5 metros cúbicos, se você trazer o container inteiro, você vai pagar aproximadamente o mesmo custo. Que custos são esses, Betânia? O despachante aduaneiro, igual eu falei para vocês, ele cobra em torno de 2 salários mínimos para fazer o desembaraço aduaneiro. E aí, o que acontece? 2 salários mínimos. O trabalho dele é o mesmo, se ele tiver que fazer a declaração da importação, registrar, né, a DI e tal. Se ele estiver registrando para 1 metro cúbico ou para 70 metros cúbicos, né, que é o caso de um container inteiro. Então, ele vai te cobrar o mesmo valor, que é em torno aí de 2 salários mínimos. Tem também a armazenagem. O que é isso? A armazenagem é um custo que você vai ter para o seu container ficar armazenado no porto. Porque é o seguinte, esse container ele sai da fábrica na China e ele precisa ir para um porto na China, né? Aí ele vai chegar no porto e normalmente demora ali uns 3, 4 dias no mínimo para que ele possa passar por todos os trâmites e ser exportado, né? Porque vai ter burocracias, digamos assim, entre aspas, tanto na China quanto no Brasil, né? Quando a gente está exportando na China, no meu caso, eu tenho uma empresa na China e tenho uma no Brasil, então quando a gente está na China, eu atuo também na China como uma empresa exportadora, a gente tem que preparar uma série de documentos para fazer essa exportação. Então vai ter um custo ali para a gente fazer essa exportação, né? Pagar, inclusive que eu estava falando da armazenagem no porto na China. Então isso tem esse custo. E quando chega no Brasil, tem também o custo de armazenagem, porque esse container ele chega, por exemplo, no Porto de Santos, ele é direcionado para algum terminal no Porto de Santos, que o Porto de Santos é bem grande, né? Então tem vários terminais. E aí ele sai desse terminal e ele precisa ficar esperando ali o desembaraço aduaneiro, né? O despachante ele vai fazer todo o processo de despacho aduaneiro até chegar no momento de desembaraço, que é liberação da carga. E aí o que acontece? Ele vai ficar ali parado no porto, normalmente fica aí alguns dias, 5 dias, né? Quando dá canal verde ou amarelo, no máximo uns 10 dias, o vermelho fica um pouco mais. E cada dia que vai ficando, você vai pagando mais taxa de armazenagem. Tem uma taxa mínima, que eu acho que é para ir em torno de uma semana, 10 dias. E essa taxa, ela é aí uns 5 mil reais, 6 mil, depende, né, da negociação. Então, esse é o custo fixo na importação na importação de despacho comum. Deixa eu ver aqui. O Bruno falou, importação simplificada é até 3 mil dólares. Exatamente, Bruno. Na importação simplificada, você pode trazer até 3 mil dólares de mercadoria, né? E aí, o que acontece? Como vocês perceberam, se tiver alguma pergunta, podem mandar, tá?
como vocês perceberam, a gente tem muitas tem muitas vantagens em fazer tanto a formal, a despacho comum, quanto em fazer a importação simplificada. E aí, qual que é a questão aqui? Você precisa definir de acordo com o seu caso, né? Como eu falei, na importação de despacho comum, tem muitos custos fixos, que aí a gente pode resumir em torno de R$10.000. Então, para você fazer uma importação assim de container, você precisa comprar uma quantidade maior, pelo menos aí uns $50.000, certo? Porque você vai gastar $40.000 com a mercadoria mais 10 de custo fixo. Então, a importação de despacho comum, ela só vale a pena quando você estiver comprando mais quantidade, quando você estiver importando maior volume. Agora, se você quer começar pequeno, quer começar com um pouco menos, aí nesse caso é legal você fazer a importação simplificada, porque ela é muito boa. É claro que nem todo produto vai valer a pena ele ser trazido de avião, porque tem um custo unitário ali do frete que é mais alto. Então, por isso que é importante vocês terem esse discernimento e entender que tipo de produto vocês vão estar selecionando, porque vão ser só aqueles que vão passar pelo filtro. Então, vamos falar que filtro é esse? Eu até já falei desse filtro nas outras lives, né? Mas vou repetir. Oi, Luíde. Luíde chegou aí, ó. Boa noite. Tudo bem, Luíde? Se tiver alguma pergunta, vai mandando aí pra gente nos comentários. O Bruno falou assim, ó. Mercadoria e frete não podem ultrapassar 3.000. Então, Bruno, essa é uma pergunta muito boa, porque é o seguinte, na verdade, é assim, o valor da mercadoria, ou seja, o valor do bem que você está adquirindo, suponha que seja isso aqui, ó, mouse. Você está comprando mouse na China. O tanto que você estiver comprando de mouse tem que ser até $3.000. Aí você vai pagar também o frete, não vai? Então, depois você vai ter que pagar, vamos supor, você paga $3.000 de mercadoria, você vai pagar mais $2.000 de frete. Não tem problema, o limite é 3.000 de mercadoria. Então, é isso que acontece. Só que quando você for pagar os tributos, o que é tributo? Os impostos, né, basicamente, porque tem vários tipos de tributo, no caso que a gente vai pagar só imposto. Aí, o que vai incidir? O imposto, ele vai incidir, por exemplo, imposto de importação, que é 60%. Ele vai incidir sobre o valor da mercadoria, o valor do frete e dos seguros, né? Que geralmente o seguro você vai comprar junto com o frete. Então, assim, o imposto de importação, ele incide sobre frete e mercadoria, mas o limite da importação simplificada é 3.000 só para mercadoria. Entendeu, Bruno? Isso é um pouco confuso mesmo, porque é aquilo que eu expliquei lá no início da live, que no caso da importação de despacho comum, o limite é de $50.000, por exemplo, por semestre, mas aí vai incluir o valor da mercadoria, frete e seguro. Então as pessoas confundem. Mas você pode comprar assim $3.000 de mercadoria. Por quê? Porque aí você comprando $3.000 de mercadoria, você vai comprar mais, você consegue negociar às vezes um preço melhor com a fábrica. Você consegue também um valor de frete por quilo mais barato. Vamos recapitular então a questão aqui dos impostos? Deixa eu terminando a conta aqui, gente. Então, ó, é o seguinte, o que acontece? Você vai pagar 3.000 de mercadoria na China, mais 2.000 de frete. Em cima desse valor, você vai pagar 60% de imposto de importação. Boa, peraí. E aí, o que acontece? E aí, depois que você paga o imposto de importação, você vai pagar sobre o valor da mercadoria, mais frete, mais seguro, né? Se tiver, mais o próprio imposto de importação, você vai pagar 18% de ICMS, né? No caso aqui de Minas, São Paulo, por exemplo, é 18%. Você tem que consultar para o seu estado, mas a maioria dos estados no Brasil cobram isso. 17%, 18%, 17,5%. Aí você consulta. Então, acho que para simulação, você pode considerar 18%. Entendeu? De imposto que você vai estar pagando. Então,
Resumindo assim, porque são várias contas e tal, eu até tenho uma planilha, vou mostrar pra vocês aqui, que eu já tô preparando pra trazer na aula de terça-feira, né, pra Masterclass gratuita. Eu tenho uma planilha que eu preparei pra que vocês possam fazer essas contas bem automatizadas, assim, bem facinho. E aí, o que acontece? Vocês podem fazer uma aproximação, né, até lá. O que você pode considerar? O valor da mercadoria mais o valor do frete, você multiplica isso por 2. Vai dar mais ou menos o valor do imposto de importação mais o valor do ICMS. Porque o ICMS, ele incide sobre ele mesmo. Então, você vai pagar, no caso do imposto de importação, você paga 60%, só que aí você vai pagar 60% em cima do valor da mercadoria mais o frete. Aí, beleza. Já no caso do ICMS, ele vai incidir sobre o valor da mercadoria, mais o frete, mais o imposto de importação, mais o próprio ICMS. Aí você paga 18% em cima desses 4. Entendeu? Alguma pergunta, gente? Se tiver alguma pergunta, podem mandar aí. Tem alguma? Nenhuma pergunta? Se não tiver nenhuma pergunta, a gente pode encerrar a live. Eu só quero fazer agora uma última observação, que é assim, quando que vai ser lucrativo a gente fazer a importação simplificada, né? Eu tava falando do funil, verdade, tava falando do funil e parei. Então a gente tem aqui um funil. O que é esse funil? São todos os produtos que dá para importar da China, né? Então assim, a gente tem uma infinidade de produtos que a China produz e que podem ser importados para o Brasil, né? Então, começa aí o funil. Todos os produtos que podem ser importados da China. Aí tem a segunda barreira do funil, que é aquilo que eu falei com vocês, de quais produtos não tem burocracia, que você consegue importar na modalidade simplificada. E quais produtos são esses? Aqueles que não exigem licença de importação, licença simplificada de importação. Então, beleza, todos os produtos que são produzidos na China, embaixo, todos os produtos que não exigem licença de importação. Então, a gente tem aí vários produtos que dá para ser importados, né? Um deles, por exemplo, cadeira. Só que cadeira é um produto que não dá para você trazer de avião. Como é que você vai pagar $30 o quilo, né, de frete para uma cadeira? Não tem como, até pelo tamanho também, dependendo, até passa o limite ali que cabe no avião. Então, o que acontece? Nem todo produto você vai conseguir trazer na simplificada, entende? Então, tem que ser aquele produto que ele é pequeno o suficiente para valer a pena vir de avião, né? Então, quando a gente fala aqui, quer ver? Deixa eu pensar um produto, ó, a gente fala de isso aqui, ó, isso aqui, ring light, né, que eu tô até usando aqui, ó, né, que é isso aqui. Um produto assim, o que acontece? Se ele for desmontadinho, vale a pena você trazer, né? Porque ele é um produto que você vai vender mais caro aqui no Brasil, né? Que ele tem um valor agregado alto. Então, qual que é o primeiro ponto lá do funil? Ele é produzido na China e pode ser trazido para o Brasil. Segundo ponto do funil, ele pode ser importado, ele não precisa de nenhuma licença de importação. Terceiro ponto, ele é pequeno o suficiente para valer a pena ser trazido pagando $20 o quilo de frete, por exemplo. Deixa eu voltar aqui, ó, o que o Luiz estava falando. A taxa de transação de pagamento. Boa, Luiz. Então, essa taxa de transação de pagamento, ela vai depender muito. Por quê? Quando você faz um pagamento, vamos pensar no Brasil. Você tá aqui, aí você quer pagar o seu fornecedor no Mercado Livre, né? Aí você faz um Pix para ele, ou você paga pelo cartão de crédito lá e tal. E aí você não paga nenhuma taxa pela transação, né? Só que quando você está fazendo uma compra internacional, o que acontece? Você precisa fazer um procedimento um pouco mais burocrático para enviar esse dinheiro para outro país. No caso da importação simplificada, tem 2 tipos de envio que a gente indica. O primeiro deles é o envio através de contrato de câmbio, né?
você vai no seu banco ou numa corretora de câmbio e fecha o contrato de câmbio. Hoje tem muitas corretoras de câmbio que trabalham online. Assim como a gente tem o Nubank, que é um banco, né, que tem taxas muito baixas e tal, a gente tem também essas corretoras de câmbio, elas fazem o mesmo trabalho de desburocratizar essas coisas de banco. E aí você pode ir lá e fazer através dessa corretora de câmbio online, e aí as taxas deles variam, às vezes 1%, 2%, então vai depender muito de como que você for fazer esse pagamento. Essa é a forma mais barata, você fazer contrato de câmbio e você fazer isso com uma corretora de câmbio online. Então você vai cotar com elas, inclusive no meu feed tem um post aí, só descer aí que vocês vão encontrar, que eu coloquei o site de 2 corretoras de câmbio. Então depois que terminar a live aqui vocês vão lá olhar. Então essa é a taxa que você vai pagar. Elas cobram aí, da última vez que eu usei, eles me cobraram acho que 2%. E aí, então essa primeira forma é usando o contrato de câmbio para enviar o dinheiro. O outro jeito é pelo cartão de crédito, que aí você vai pegar o cartão de crédito aí da sua empresa e fazer o pagamento, né? E aí, o que acontece? Quando você for fazer esse pagamento, você vai ter que pagar IOF, que no caso aí, o IOF para cartão de crédito é 6,38%. Já o IOF, para quando você vai pagar pela corretora de câmbio, é 0,38%. Então, dá uma diferença grande, né? 6%. Então, é melhor você fazer pela corretora de câmbio mesmo. Não indica o cartão. Sem contar que no cartão a cotação do dólar fica flutuante. Aí, se o dólar aumentar até lá, você vai pagar mais, pode diminuir, mas é difícil de prever, né? Então, é melhor você fazer pela corretora de câmbio mesmo. Tem outros jeitos, como, por exemplo... essas outras tipo PayPal e tal, mas o ideal é que você envie o dinheiro saia aqui da conta da sua empresa, né? Você tem o seu CNPJ, que sai ali da conta bancária do seu CNPJ, porque assim fica 100% correta a contabilidade, né? Celere Telecom perguntou que é necessário algum KNAI específico para realizar a importação? Não tem exigência de você ter um KNAI, né? Então, você pode importar qualquer produto desde que você tenha, no caso da importação do despacho comum, o radar habilitado. E no caso da importação simplificada, a única coisa que você precisa ter é um CNPJ ativo. Só que, assim, no caso você pode importar, não vai te dar problema. Mas o ideal é que você mude o KNAI para que tenha um produto relacionado àquilo que você está trazendo, né? Então, suponha que o seu KNAI é de artigos de pesca. E aí você está trazendo produtos de papelaria. O ideal é que você adicione um KNAI de papelaria, porque aí você pode ter um KNAI de pesca e papelaria, você pode vender os 2 produtos. Não precisa ter um KNAI de importação, entendeu? Você tem que ter um KNAI de revenda, de atacadista, daquele produto da categoria que você está importando, entendeu? Celere Telecom. Não é obrigado ter o KNAI para fazer importação, mas assim que possível você adicione aquele KNAI. Você trouxer o produto, você não vai ter problema, mas a longo prazo o ideal é que você tenha assim, um KNAI certo. Sobre o Siscomex, é necessário algum profissional para solicitar o radar? Então, gente, não precisa você usar nenhum profissional, você mesmo pode fazer a habilitação. O que você tem que fazer é ter um certificado digital, né, sua assinatura, sabe, aquele CPF, você tem que ter aquilo, aí você vai no site da Receita Federal e aí você vai lá habilitar radar e tal, você habilita seu radar usando ali o seu CPF, é rapidinho, só poucos minutos, vocês terminam, não precisam do profissional aí, do despachante aduaneiro. Mas, o que acontece? Quando você vai fazer uma importação, de todo jeito você vai precisar do despachante. Então não deixa para você procurar o despachante lá na frente. Tipo assim, eu quero importar, não sei, vou importar, deixa eu pensar um produto aqui. Não tá vindo nenhum produto na minha cabeça aqui, gente, deixa eu ver. Suporte de televisão, sabe? Aquele suporte que você coloca a televisão assim pra ela ficar na parede. Vou importar aquilo, aí você vai lá, encontra o fornecedor no Alibaba, faz pagamento, aí quando a carga tá no navio já, você fala, vou procurar o despachante. Não indique fazer assim, sabe? Você já começou, achou o fornecedor, quer importar, antes de fazer qualquer pagamento, já procura um despachante, porque ele vai te cobrar mesmo pelo serviço de desembaraço, o ideal é que ele te acompanhe em todo o processo. Então, no caso, se você já tiver determinado, eu vou importar mesmo, já vai lá
conversa com o despachante, ele habilita para você gratuitamente, porque você vai fazer o processo de desembaraço com ele depois, entende? Então já pode ir pedindo ajuda para ele desde o início, mas não precisa, gente. É só ir lá no... Você vai lá no Google, digita lá Radastas Comex, habilitação, pega o site oficial com sua assinatura, que você consegue chegar, entendeu? Aonde confirmo que pode importar? O Luigi perguntou aqui. Então, para você saber o que pode importar, que não tem restrição na hora da importação, você precisa consultar no site também da Receita Federal. Como que funciona essa consulta? Em 2 etapas. Inclusive, eu já deixo aqui o convite para vocês participarem da Masterclass gratuita na próxima terça-feira, dia 11, que eu vou explicar isso em mais detalhes, para que vocês possam entender como fazer essa consulta. Mas já vou adiantar aqui em resumo como que acontece, para você confirmar se pode importar na modalidade de importação simplificada ou não. O primeiro passo é você descobrir o NCM desse produto. Então, eu quero importar mouse. Qual que é o NCM do mouse? O que é NCM, Betânia? NCM é um código, a gente chama de nomenclatura comum do Mercosul, que é a nomenclatura fiscal, é como o governo identifica esse produto. Tudo que você olhar assim ao seu redor, mesa, cadeira, mouse, computador, água, maçã, tudo tem um NCM, que pro governo não é maçã, é aquele código, entendeu? Pro governo em termos de classificação fiscal, ou seja, quanto de tributo aquele produto paga. Então, o primeiro passo é você definir qual que é esse código desse produto, né? E o segundo passo é você definir qual é o tratamento administrativo exigido para aquele produto. Cada NCM vai ter um tratamento administrativo definido. Então, é isso. O primeiro passo você descobre o NCM e o segundo passo você consulta no site da Receita Federal para aquele NCM qual é o tratamento exigido. Então, assim, na Masterclass eu estou preparando já aqui para vocês a aula. Eu vou mostrar a tela para vocês. Como que eu acho o NCM? Vou mostrar passo a passo. Depois, como que eu pego esse NCM e jogo lá no site da Receita e como que eu interpreto? Então, vou mostrar para vocês todo o passo a passo, tá bom? O Silas perguntou aqui, como faço para achar um agente para poder importar de um fornecedor no Alibaba? Então, você não precisa de agente, Silas, você precisa fazer um bom curso para você aprender o passo a passo, né? No caso, se você quiser uma consultoria, por exemplo, a minha empresa, que é a Pontial, a gente faz essa consultoria para você, essa assessoria, né? Principalmente se for no caso do despacho comum, né? Da importação formal lá, de navio e tal, porque você vai precisar de uma consultoria, a gente faz visitas na China, auditoria e tal. Agora, se você for começar com a importação simplificada, você pode fazer tudo por conta própria mesmo. Vem pra Masterclass, que vai ser na terça-feira, dia 11, e aí eu vou te ensinar um pouco de como que é que você faz o seu projeto de pré-importação, ou seja, como é que você planeja a sua importação. E depois no curso, caso você entre pra turma, espero que sim, porque vai ser realmente muito bom, eu vou te guiando no passo a passo, né? A gente vai voltar e vou explicar de novo em detalhes como fazer o planejamento, vou explicar mais ainda, né? Mais devagar e mais detalhadamente. E depois como que você faz o pagamento, como é que você contrata o frete, como é que você prepara a documentação para estar correta, de acordo com a legislação brasileira. O que mais? Como que você recebe essa carga no Brasil? Então, você vai ter esse passo a passo ali no curso, você não precisa contratar um agente para isso, sabe? Você mesmo pode fazer. A ideia aqui, gente, é que vocês aprendam o processo, façam sozinhos, para vocês não precisar ter mais custo, né? Porque cada agente, cada empresa que vai entrando ali no meio, vai tornando mais caro o seu produto, né? Então, você aprende a fazer. É claro que a primeira vez é um pouco mais difícil, porque você tá fazendo pela primeira vez, né? A importação tem muitas, assim, como se fossem muitas paradinhas, assim, muitos detalhes. Não é um caminho assim, é isso aqui, acabou. Não, você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer isso. Então, assim, são vários detalhes. Mas depois que você fez 1 ou 2 vezes, fica mais fácil, entendeu? Pra você fazer. E, sei lá, eu tô importando agora mouse. Você seguiu o processo. Depois, se você quiser importar, por exemplo, não sei, teclado, tá aqui? É o mesmo processo, entendeu? Então, assim, é muito mais fácil. A ideia é essa, que vocês comecem com um produto, aí vocês importem aquele produto, testem,
ver como é que é. E na próxima importação, você já importa 2 produtos. O primeiro que você já importou da primeira vez, que você já conhece, qualidade e tudo, e mais um. E aí, daqui 1 ano, você tá aí com 20 produtos, né, assim, na sua carteira aí de importação, entendeu? Você vai desenvolvendo 1 a 1, porque cada produto é um trabalho novo, né, de achar fornecedor, de achar NCM e tal. Então, não precisa de agente, Silas, tudo bem? Você mesmo pode fazer tudo isso por conta própria. E se precisar, quero ter uma consultoria e tal, aí o ideal é que você importe direto, sem intermediário, sem assim, vou comprar de uma trade. Não, você tem que comprar da fábrica. Se precisar, você compra um serviço ali de assessoria para te ajudar, mas você tem que ser o que vai comprar, entendeu? Você saber quem é a fábrica, você saber o custo final. Eu acho que assim é mais legal. O Luiz falou aqui, ó, aqui no Brasil tem IOF, spread bancário, blá, 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 risos. Exatamente. Quando você faz uma transação internacional, você vai ter que pagar IOF, que é o Imposto de Operação Financeira, né? Que aí no caso da transferência via corretora de câmbio, o banco é de 0,38%, cartão de crédito 6,38%, né? Muito maior. E o que é spread bancário? Não sei se vocês sabem. Spread bancário é o nome para a comissão que aquela instituição financeira recebe, né? Então, assim, elas cobram aí, por exemplo, no caso do Nubank, eu acho que ela cobra 4,5%, né? Eu até tenho um destaque, depois vocês olham lá, o destaque que tá aí no meu... Lá, acho que é o dólar, alguma coisa assim. Que aí você, de acordo com o tanto, com qual cartão de crédito você tiver, qual corretora você usar, qual banco, você vai pagar uma comissão diferente. Normalmente varia de 0, quando não cobra comissão. Por exemplo, Sicoob, o banco Sicoob, ele não cobra, pelo menos da última vez que eu olhei, ele não cobra nenhum spread bancário, ou seja, nenhuma comissão. Já o banco Safra, se eu não me engano, eles cobram 7%. Então imagina só, você tem o seu cartão de crédito do Safra, você vai pagar 7% de spread bancário para o Banco Safra. Então, sei lá, você comprou $1.000, você vai pagar $1.000, né, pro Safra, mais 7% em cima disso, de spread bancário. E você vai ter que pagar ainda o IOF, que é para o governo, que é de mais 6,38. Então, é realmente muito caro, né? Vale a pena, então, usar a corretora de câmbio, que tem spread mais baixo e IOF mais baixo. Ficou claro, né, gente? Então, ó, o Celere Telecom, qual a média do valor desse acompanhamento? Do despachante aduaneiro. O despachante aduaneiro, ele cobra, em média, aí, 2 salários mínimos, tá? Pelo serviço. Assim, eu sempre falo para os meus clientes, assim, que despachante aduaneiro é igual contador. Você tem que confiar na pessoa, porque você vai entregar ali todos os dados da sua empresa para aquele profissional e ele vai tomar as ações cabíveis. Então, tenha muito cuidado na escolha do despachante, não escolha o mais barato, né? A gente tem várias empresas de despacho aduaneiro que a gente indica para os nossos clientes, então, ou também nos alunos do curso eu posso passar também, vou passar a lista, né, dos nossos parceiros. Então, assim, escolha um despachante de confiança, não escolha o mais barato. Quando você vai escolher um advogado ou um contador, você vai no mais barato? Você vai naquele que tem um bom custo-benefício, uma pessoa que é informada, que está acompanhando a legislação, não é? Então, isso é muito importante. Mas a média é isso, uns $2.000. O Léo Eduardo perguntou se vai ficar salva a live. Uai, se quiserem que fique salva, eu deixo. Querem que deixe salva? Para depois vocês consultarem? Tem mais alguma pergunta, gente? Se tiver alguma pergunta, já manda aí que eu vou responder. Tem uma aqui que tá no... Alguém me mandou nos stories. Eu vou responder aqui rapidinho, porque estão... não, tá aqui, ó. Peraí, deixa eu ver como é que mexe aqui. Tô aprendendo, gente. Ó, aqui, ó. Um produto que sai a $15, né, no Alibaba. Qual o valor final na importação simplificada? Então, um produto que ele tá a $15 no Alibaba, a gente vai precisar, primeiro, ela já falou aqui, que é importação simplificada. Então, é aquilo que eu falei, você vai ter que pagar imposto, vai ter que pagar o frete, e aí você precisa também pagar os impostos, né? Então, assim, uma conta rápida que vocês podem fazer é de valor da mercadoria mais frete multiplica por 2, entendeu? Porque, assim, só a mercadoria é pouco, você tem que saber também quanto que vai ficar o frete.
Então, por exemplo, a mercadoria custa 15 dólares e eu tô comprando 100 produtos. Então, tá dando 1.500 dólares de mercadoria. Aí, suponha que o frete deu mais 1.500. Então, seu total tá dando 3.000 dólares, mercadoria mais frete. Aí, você pega esse valor e multiplica por 2. Então, vai dar 6.000 dólares. Esse é o total que você vai gastar nessa importação. Aí, beleza. Quantos produtos que eu comprei mesmo? Foram 100, não é? Aí, você divide 6.000 por 100. Então, cada produto está saindo por 60 dólares. Entendeu? Isso aqui é assim que a gente define mais ou menos. Isso é uma conta aproximada, mais ou menos o dobro, talvez um pouquinho mais que o dobro. Já dá para englobar todos os impostos, que é 60% de imposto de importação e 18% de ICMS. Lembrando que o ICMS, ele incide sobre ele mesmo e tal, então não é simplesmente multiplicar por 18%, não. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta que apareceu. Essa aqui que eu até respondi mais cedo. Quanto tempo demora uma importação com container e o valor de um container hoje? Então, vamos lá. Quanto tempo demora a importação de container? Uma importação de container, o container em si, no mar, ele gasta aí em torno de 35 a 40 dias. É o tempo que o container, o navio, ele gasta nessa viagem, né, da China até o Brasil. Considerando que o navio tá vindo de uma viagem direta, né, que ele não tá parando em outros portos nem nada. Ele sai do porto da China e já vem pro Brasil. Então é isso, 35 a 40 dias. Aí, além disso, vai ter também o tempo de desembaraço aduaneiro, ou seja, não tem todo esse trâmite que eu expliquei do despachante e tal, demora um tempo isso, às vezes demora assim, uns 10 dias no Brasil, né? E mais o tempo que demora na China, né? Vamos pôr mais 10 dias na China. Então, resumindo, o tempo que demora uma importação com container é 60 dias, considerando o valor, o tempo de transporte no mar, mais o tempo da burocracia de importação e exportação, mais o tempo que a fábrica demora para produzir. Suponha que a sua fábrica demore aí, você vai falar assim, eu quero um container de ventilador. Eles falaram que demoram 30 dias para produzir, porque normalmente as fábricas chinesas, elas não têm estoque. Elas têm assim um pouco de matéria-prima e elas produzem de acordo com o pedido, porque cada cliente pede de um jeito, às vezes pede com a marca própria e tal. Então, elas vão te pedir um tempo para elas poderem produzir. E também tem um tempo, às vezes, na fila, né? Às vezes tem uma outra fábrica dos Estados Unidos que pediu, uma fábrica da Europa. Então, eles precisam pôr na fila. Então, é mais ou menos isso. Eles pedem aí em média, 30 dias para produzir. Pode ter fábrica que pede menos ou pode pedir mais. Eu lembro uma vez que eu ia trazer aqueles bicos, sabe? Quando no álcool em gel que você aperta assim, aquelas bombinhas. Eu tava cotando para um cliente aqui no Brasil, foi bem no início da pandemia, ele queria trazer muita quantidade, né, daquele bico lá, porque tinha muita demanda, álcool em gel, produto de higienização e tal. E aí a fábrica pediu, acho que 60 dias para entregar. Por quê? Eles estavam com muito pedido do mundo todo, não estavam conseguindo plástico, que é a matéria-prima, então eles pediram 60 dias para produzir. Né? Às vezes acontece da fábrica ela já ter aquilo meio que pré-pronto ali, principalmente se você pedir sem marca e tal, não, 2 semanas eu te entrego. Então é isso, o tempo que demora a importação é o tempo que a fábrica demora para produzir, normalmente com uma quantidade maior, 30 dias em média, mais o tempo de transporte no mar, mais uns 40 dias, mais o tempo da burocracia de desembaraço, mais 20 dias. Então assim, eu falo pro meu cliente assim, quando ele fala assim, há quanto tempo demora para minha carga chegar? Olha, se a fábrica te pedir 30 dias para produzir, considera 90 dias desde o dia que você fez o primeiro pagamento, né? Então, isso é um outro ponto importante. A China, normalmente, quando você faz a compra, quando é a primeira compra, principalmente, eles não vão te produzir a mercadoria para você se você não pagar para eles pelo menos um sinal antes. Então, as fábricas, elas te cobram de 30 a 50% de adiantamento. Né? Você acha a fábrica, você conversa com a fábrica, você pede documentação, pede tudo. Beleza, vou comprar um container desse ventilador. Aí suponha que o container do ventilador deu, não sei, 100 mil dólares. Eles vão falar assim, ó, me paga 30% adiantado. Aí você vai mandar 30 mil dólares. A partir daquele dia que você mandou os 30 mil dólares, eles vão gastar 30 dias para produzir. Aí ficou pronto. Aí antes deles despacharem a mercadoria, você tem que pagar o resto.
né? Porque eles trabalham assim, 100% de segurança pro lado deles, né? Por isso que é muito importante pro importador que tá importando buscar ter segurança também. Como que você tem segurança? Fazendo uma auditoria de fábrica, contratando uma empresa, tipo a minha empresa, para ir lá visitar visitar a fábrica. Quando a mercadoria tá pronta, a gente vai lá ver a mercadoria, se realmente é boa, se a qualidade é boa. Então vocês têm que ter também esses instrumentos para dar segurança para vocês, porque a fábrica tem também, né? Então é isso. Quanto tempo demora uma importação? Já falei, considerando que a fábrica demora 30 dias para produzir, gasta 90 dias para chegar no seu depósito, contando a partir do dia que você fez o pagamento do sinal. O valor de um container hoje. Então, para esse mês de maio, eu cotei o container, né, para essa quinzena, até o dia 15 de maio, tá $7.000 um container da China pro Brasil, em média. Porque isso varia, né, gente? Primeiro, varia com qual agente de carga você fechar. Cada um vai ter um preço, às vezes eles vão pôr $100 a mais, 100 a menos. E varia também, assim, qual é o porto na China, qual é o porto no Brasil, né? Por exemplo, Porto de Santos é mais barato, Santa Catarina, né, Itajaí e tal. São os portos, assim, que tem mais carga, então é bem mais barato. Então, se o seu porto fosse, Sauípe, não sei o que, aí tem que cotar, porque já não é um caminho tão, assim, padrão, né? Então, em média é isso. Agora tá $7.000 o frete, né? É bem caro. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ir mandando aí, tá, gente? Eu vou respondendo aqui as que estão na caixinha. Quais tipos de container fora o de 40 high cube? Então tá, quais são os tipos de container? Nós temos muitos tipos de container, né, gente? Assim, tem container que é para carga aberta, tipo assim, você quer trazer o container que ele for de 40 high cube é aquele container que ele é um retângulozinho, todo fechadinho. Você abre ali, coloca a carga, lacra. Que é o container mais comum que a gente vê aí, né? Esse é chamado do container seco, né? De carga seca. Então, esse tem vários tamanhos também, mas os tamanhos mais comuns são de 20 pés, né? Que ele tem aí uns 6 metros de comprimento. Tem também o de 40 pés, que ele tem o dobro de comprimento, mais ou menos 12 metros de comprimento. E tem o 40 high cube, que ele falou aí, que é o de 12, só que um pouquinho mais alto. Né? Por isso que é high cube, que é a cubagem mais alta, né? É como se fosse o mesmo retângulo, só que do high cube faz assim com o retângulo, sobe um pouquinho. Então ele cabe mais um pouco de carga, né? Se for uma carga alta e tal. Então, container seco, os principais que a gente traz é 20 pés, 40 pés e 40 high cube. Tem também container para carga refrigerada, container para máquina, então tem outros tipos, mas assim, 99% dos processos que a nossa empresa faz é com esse container de carga seca, que é esse que vocês conhecem, que é todo quadradinho, fechadinho, né? Então tem muitos tipos de container. Inclusive tem um post aí no meu feed, lá pra baixo, só rolar lá, vocês vão ver que eu expliquei mais sobre todos os tipos de container e tal. Aí a cubagem também ela vai variar, né? Então, por exemplo, esse 40 high cube aí, ele tem uns 70 metros cúbicos. Aí o que é 40 só vai ter um pouquinho menos de 70 e o outro vai ter tipo metade, né? 35 metros cúbicos. Só que tem um ponto interessante, que é até inclusive que a questão do peso, que é o seguinte: o peso que suporta ali é mais ou menos o mesmo, o de 40 e o de 40 high cube, que é em torno aí de 28 toneladas. Né? Então, assim, se você estiver trazendo, por exemplo, produto de metal, não vale a pena você colocar no 40 high cube, porque você vai pôr ali, vamos supor, 40% do container já vai dar 28 toneladas, não vai dar para encher mais. Então, se você estiver trazendo carga pesada de metal, você vai trazendo de 20. Porque aí, antes de você encher o de 20, já vai dar o limite lá de umas 28 toneladas. Porque assim, não tem um valor fixo, sabe? O container de 40 cabe 28,750 quilos. Não. Cada container ele vai ter o peso ali, vai estar escrito no container qual que é o limite. Mas em média tá aí nas 28 toneladas. Então, por exemplo, quando a gente traz produto de metal, antes de encher o container, já deu 28 toneladas, a gente fecha o container e ele vem com espaço vazio. Agora, quando a gente traz, por exemplo, eu lembro que uma carga que eu acompanhei que era produto PET, era aqueles tapetinhos de tapete higiênico para cães, né, para cachorro, que é aquele tapetinho que você coloca no chão pro cachorro fazer xixi, cocô e tal. Tipo fralda de bebê, aquele material da fralda de bebê, só que ao invés de ser um esquema de uma fralda, é um tapete, que aí ele absorve a urina do cachorro e tal.
E aí a gente trouxe um container de 40, né, que era o grandão, cheio daquele produto. Eu acho que não chegou nem a 10 toneladas, porque o produto é muito leve e ocupa muito espaço, né? Então, isso a gente tem que levar em conta. E aí a gente sempre faz o cálculo quando o produto é leve, assim, que ele consegue ocupar todo o container, né? A gente faz o cálculo pra, tipo assim, tentar caber o máximo possível de carga ali. Pra que você use todo o espaço do container, porque você já vai pagar o frete de todo jeito, né? Você já tá fixo ali o valor do frete. Então, você vai e usa todo o espaço, ok? Você traz mais carga, aí quando você dividir o valor do container ali, do aluguel, pela quantidade de carga, você vai pagar menos. Então, é até engraçado, eu tenho uns vídeos muito engraçados, que a gente tá lá e eu assim com o chinês, não, coloca essa carga, coloca mais carga, aperta, não sei o quê. Tem hora que eu fico até meio brava assim com eles, mas com educação, né, gente? Porque às vezes eles estão com preguiça, sabe? Assim, às vezes a fábrica não, deixa assim. Eu falo, não, vamos tentar pôr alguma coisa ali e tal. E também isso é muito importante de ser pensado antes, né? Quando você vai pagar a carga, você já vai tentar maximizar para você pagar a quantidade que vai conseguir caber no container e que cabe o máximo. Entendeu? É isso, gente. Mais alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, podem mandar aí. Senão, a gente pode encerrar também a live de hoje. Então, vou fazer um resuminho aqui antes da gente finalizar. Só pra quem perdeu aí, quiser ouvir um resumo e tal, é o seguinte. Essa live de hoje a gente falou sobre os 2 tipos de importação que temos aí disponíveis no mercado para fazer importação com fins de revenda. Ou seja, você vai importar um produto para você revender. Ou você vai importar o produto para industrializar aquele produto para revender, né? Então, por exemplo, eu quero trazer chapa de aço para eu cortar a chapa de aço e vender. É a mesma ideia, né? Então, quando você vai fazer importação com fins de revenda ou industrialização, você tem 2 tipos de importação disponíveis. O primeiro tipo é despacho comum, que é aquele tipo mais usado, assim, mais antigo, que você vai passar pelo radar Siscomex, fazer todo o procedimento, toda a burocracia de importação. A grande vantagem desse tipo de importação é que o transporte ele é bem mais barato, né? Porque você consegue trazer de navio, que é bem mais barato, chega a ser aí 100 vezes mais barato do que o transporte aéreo. Mas tem a desvantagem que você tem um custo fixo, né? Então, assim, por importação, você vai pagar aí, em média, uns 10 mil reais de custo fixo, né? Já a importação simplificada, a grande vantagem é que você não tem custo fixo. Então, você pode... o tanto que você vai pagar é de acordo com o tanto que você importar. E tem também a vantagem que o produto chega muito rápido, né? Aí com 10 dias o produto já está no Brasil. Que mais que temos de vantagem? É isso, que o produto chega muito rápido no Brasil e que você consegue... Não precisa ter radar, não precisa ter despachante, não precisa ter nada. Então é bem mais fácil. Só que aí a desvantagem é que a importação simplificada, ela vem de avião, né? Então ela tem um custo mais alto. Você tem que saber escolher muito bem o produto. Então, assim, Betânia, é muito difícil. Não é, tem muitos produtos que você consegue trazer através da importação simplificada e ter uma ótima margem de lucro. Inclusive, eu fiz um post sobre isso essa semana, que é nichos lucrativos para importar da China através da importação simplificada. Você só precisa achar, né? Então, por exemplo, eu coloquei lá produtinhos para pet que são pequenininhos, bijuteria. Imagina só, 1 quilo, né, de cordãozinho assim. Quantos cordões vocês acham que cabe? É muita coisa. Quando você dividir o frete, tá tranquilo, né? Eu tava vendo de uma coleirinha para cachorro, que é uma coleirinha super especial para fazer treinamento do cachorro, né? Então, assim, ela vai... Eu acho meio sacanagem, eu acho que eu não compraria não, mas o produto, a ideia é boa, que ela vai dando choque no cachorro, num lugar, no outro e tal, para treinar o cachorro. E aí, esse produto, ele custa na China, sei lá, $7. Né, um produto que é uma coleira, então é um produto muito pequeno. Então, quando você dividir o frete ali, não vai impactar muito. E aí, depois você vai ver a empresa no Brasil vendendo esse produto aí, sei lá, deve estar vendendo por uns 300, 400 reais. Então, vale a pena,
né? Você trazer pro simplificado. Então a ideia é isso, é você minerar produtos, né? Não tem mineração? Eles usam muito essa comparação aí, quando a gente vai falar de achar produto para importar, a pessoa fala minerar produtos. Porque igual o mineiro lá que vai pra mina e vai tentar achar ouro, é a mesma coisa, gente. É só ir ali procurando produto. Quando você achou o ouro ali. Você achou um bom produto, com bom preço, uma boa margem de lucro. E é bem mais fácil que ouro, né? Nem se compara. É tipo minerar cristal, assim, é tranquilo. É só procurar que acha, né? Então é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que participou da live. Já deixa aqui o convite para vocês se inscreverem no link da bio. Se inscrevam aí para nossa Masterclass gratuita. Vai ser uma aula grátis e online que vai acontecer na próxima terça-feira. Lembrando que não vai ficar salva a Masterclass, então assistam online, não percam. Entrem no grupo do WhatsApp. Assim que vocês fizerem a inscrição no link da bio, coloca lá seu nome, e-mail, telefone. Aí vai para a próxima página, vai ter lá o WhatsApp, né? Entre no grupo do WhatsApp. Entrem. Porque eu vou compartilhar o material no grupo do WhatsApp. Então, eu vou compartilhar a planilha, vou compartilhar informações com vocês. Então, vocês conseguem aplicar o que eu falar na aula depois, entendeu? Colocar em prática. Então, entrem no grupo do WhatsApp. E é isso. Vai ficar a live salva sim. Muita gente perguntando. Vou deixar a live salva para quem chegou atrasado. Mas essa aqui, hein? Terça-feira não vai ficar salva. Então, estejam lá às 8 da noite, tá bom? Beijos, boa noite pra todo mundo, bom descanso e bora encontrar produto pra importar. Tchau!